Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos da nossa meditação nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Bom estarmos aqui, irmãos. Estamos iniciando mais um ano. Hoje é o primeiro culto, de doutrina neste ano. E eu quero compartilhar com os irmãos esta mensagem. Deus colocou no meu coração sobre as 3 características de um verdadeiro cristão. Estamos iniciando o ano, e nada melhor do que rever em nós mesmos, a nossa vida com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Nós precisamos constantemente estar fazendo esta análise de nós mesmos, para que possamos, assim, sinceramente, estar reparando aquilo que precisar, estar andando diante do Senhor com sinceridade. E nesta passagem nós veremos três características de um verdadeiro cristão. Aquela que se diz um verdadeiro cristão, ele terá em sua vida essas características. Está dizendo assim a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, a partir do 1º versículo. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos nós entre vós, por amor de vós. Vamos orar? Eu quero pedir aos irmãos que em vossas orações lembrem da nossa irmã Glória. A nossa irmã Glória, ela tem relatado estar sentindo um pouco mal. Os irmãos possam orar por ela, para que Deus possa restaurar a saúde da nossa irmã. E também, irmãos, em favor do nosso irmão João e sua esposa, a irmã Beatriz, ambos não estão também bem e carecem da nossa oração. Que possamos continuar intercedendo pelos outros, pois Deus, Ele é aquele que sara e cura as nossas enfermidades. E a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Vamos orar? Grande Deus, meu Deus, eu quero te agradecer, primeiramente, por estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por nos conceder esta oportunidade. Estar em tua casa, Senhor, é uma bênção, pois aqui somos, ó Deus, instruídos na tua palavra. Podemos, ó Deus, com liberdade buscar ao Senhor e somos abençoados, meu Deus, pela tua presença. Aqui há, Senhor, alegria pelo teu Espírito Santo. Aqui encontramos, ó Deus, paz. Oh Jesus, bom é estar neste lugar. Eu oro, meu Deus, em agradecimento a Ti por cada vida, Senhor, que aqui está. E peço ao Senhor em favor, ó Deus, daqueles que não puderam estar conosco nesta noite,
Tu sabes, ó Deus, a necessidade, a situação de cada um dos nossos irmãos. Oramos ao Senhor, ó Deus, em favor da nossa irmã Glória, bem como, ó Deus, do nosso irmão João, da nossa irmã Beatriz. Pedimos ao Senhor, ó Deus, em favor também do nosso irmão Sebastião Costa. Enfim, Senhor, todos aqueles que não puderam estar conosco por motivo de saúde, pedimos ao Senhor, ó Pai, que possa ir ao encontro destes e que com a sua infinita misericórdia e graça possa restaurar-lhes, meu Deus, a saúde para a glória do teu santo nome. Ah, Senhor, seja com os nossos irmãos, guardando e livrando-os, meu Deus, de todo o mal, que a sua graça seja sobre eles e sobre nós, meu Deus, que aqui estamos nesta noite. Que o Senhor possa falar conosco, que a Tua palavra, Senhor, possa vir sobre nós, ao nosso coração, e que assim nós sejamos, ó Deus, nesta noite, tocados pelo Senhor, aqui possamos, ó Deus, estar cultivando, aleluia, alimentando, ó Deus, em nós estas características, estas virtudes, para que possamos, ó Deus, assim verdadeiramente servir ao Senhor, com sinceridade, como o Senhor espera que o sirvamos. Que o Teu Espírito nos dê, ó Deus, discernimento, para que possamos, ouvindo, compreender a Tua palavra, e assim que nesta noite possamos ser edificados pelo Senhor. Este é, meu Deus, o meu pedido, esta é, Senhor, a minha oração, em o nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Podemos assentar, queridos. Neste texto que nós lemos, Paulo, ele expressa um contentamento, uma alegria que havia nele em relação aos Tessalonicenses. E ele vai dizer, no verso de número 2, que ele dava graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Ele agradecia a Deus pela vida deles. E no versículo de número 3, ele vai dizer o porquê deste motivo da sua alegria e de assim estar agradecido a Deus pela vida deles. No versículo de número 3, ele vai dizer: lembrando-nos sem cessar. Paulo vai dizer que o motivo dele estar alegre com os Tessalonicenses e assim agradecer a Deus pela vida deles, era pelo fato de lembrar primeiro da obra da vossa fé, segundo, do trabalho do amor, e terceiro, da paciência da esperança. Estas três características, ou por que não dizer virtudes, que haviam nos Tessalonicenses, alegrava o coração de Paulo e fazia com que Paulo assim desse graças a Deus pela vida deles. E estas três características, estas três virtudes, precisam estar na vida de todo aquele ou aquela que se diz cristão. Não é apenas aqui que estas três virtudes vão aparecer. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, sua primeira carta, no capítulo 13, versículo 13, ele vai citar novamente estas três virtudes. Quando, após falar sobre os dons, falando do amor em destaque a todos eles, Paulo vai dizer que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Vemos aqui novamente estas três virtudes: fé, esperança, amor.
Na sua carta aos Colossenses, Paulo também vai louvar a eles por estas 3 virtudes observadas também nos Colossenses. Na sua carta, aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo ele vai fazer menção novamente destas 3 virtudes. E por isso eu penso e digo que estas virtudes precisam estar em nós: fé, amor, esperança. São as virtudes que, passando tudo, elas devem permanecer. Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, neste capítulo 13, havendo profecia, cessarão, havendo línguas, acabarão. Mas ele vai dizer, a fé, a esperança e o amor, apesar de tudo, permanecerá. Então o verdadeiro cristão, ele pode ser percebido, ele pode ser identificado através destas características. E aqui, na sua carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele nos dá com clareza, ele fala-nos com clareza a respeito destas virtudes, quando ele vai dizer, por exemplo, a respeito da fé dos Tessalonicenses, que esta fé era uma fé operante. Ele vai dizer, lembrando-nos da obra da vossa fé. A fé do cristão, ela é aquilo que Tiago, ele vai dizer, uma fé viva. A fé do cristão, ela não é uma fé apenas contida de palavras, ou seja, eu creio em Deus. Não, eu creio. Não, o cristão verdadeiro, o cristão sincero é aquele cuja esta fé em Deus, ela pode ser vista, ela pode ser percebida, ela é evidenciada através das suas obras. E quando nós falamos de obras, nós estamos falando da sua atitude, do seu viver em um todo. A fé do verdadeiro cristão, ela é percebida no seu viver, na sua vida, pelas atitudes, pelas decisões, pelo seu comportamento, até mesmo pelo seu vestir, pelo seu falar. Em tudo isto, o cristão verdadeiro, ele evidencia, ele demonstra a sua fé em Deus. Tiago, falando a respeito desta fé viva, ele vai dizer ainda que até o diabo crer. Tiago vai perguntar assim, olha, tu crês em Deus? E ele vai complementar dizendo, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Ou seja, o fato de dizer eu creio, não caracteriza fé em si. Esta fé bíblica, esta fé viva, ela é evidenciada através das nossas atitudes. E dentre tantas, irmãos, tantas atitudes que eu poderia falar, ou que talvez eu poderia perguntar e ouvir dos irmãos, atitudes que caracterizam esta verdadeira fé, talvez poderíamos dizer paciência, O verdadeiro cristão, aquele que verdadeiramente crê em Deus, ele é paciente. Talvez poderíamos dizer aqui mansidão. O verdadeiro cristão, aquele que verdadeiramente crê em Deus, ele é manso. Ele até ira, mas ele não deixa a ira o dominar.
e ele não age por a ira ou mediante a ira. Poderíamos citar aqui tantas obras, tantas atitudes. Tiago vai falar no sentido da caridade, ou seja, o verdadeiro cristão, ele não é aquele que diz assim, olha, Deus te abençoe, mas é aquele que, vendo a necessidade no próximo, ele atende o seu próximo na sua necessidade. Mas sobre tudo isto, e sobre tudo aquilo que poderíamos falar como obras, atitudes que possam evidenciar a verdadeira fé em mim e em você, eu penso, irmãos, que a maior ou a principal de todas chama-se obediência. A verdadeira fé, ela pode ser percebida, ela pode ser evidenciada, ela pode ser comprovada através da nossa obediência ao Senhor. Aquele que verdadeiramente crê em Deus, que tem esta fé viva e não apenas em palavras, é aquele, irmãos, que tem uma vida de obediência ao Senhor. É aquele que a sua vida, ela é vivida segundo a palavra de Deus. Portanto, quando Paulo vai dizer, olha, eu dou graças a Deus por vocês, quando eu lembro da obra, da atitude, da vossa fé, dentre tantas coisas, eu penso que Paulo era grato a Deus pela vida dos Tessalonicenses, lembrando da obediência deles à palavra do Senhor, da obediência deles à palavra do próprio apóstolo Paulo, como um apóstolo do Senhor, que os ensinava, que os instruía. A obediência, irmãos, é, sobre todas as coisas, a principal evidência da nossa fé. E aí, quando nós falamos sobre isso, sobre a fé evidenciada na obediência, a gente poderia, por exemplo, lembrar das próprias palavras de Jesus Cristo. Obrigado, Rafael, pela... Quando ele vai dizer aos judeus que estavam crendo nele, Jesus, ele vai dizer assim, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus aqui, irmãos, ele meio que nos apresenta uma característica pela qual, irmão Paulo, nós podemos olhar e evidenciar em alguém que ele, que ela é verdadeiramente um discípulo do Senhor. E o que é que Jesus diz? Se obedecerdes, se guardardes, se cumprirdes as minhas palavras. A verdadeira fé é evidenciada aqui. Portanto, eu e você, como cristãos sinceros, precisamos buscar, irmãos, viver segundo a palavra de Deus. E para isso, irmãos, para que vivamos segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus revelou a nós na sua palavra, nós precisamos conhecer esta palavra. Falando disto, eu poderia, por exemplo, citar aqui as próprias palavras de Paulo, escrevendo aos Romanos, quando ele vai dizer assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí Paulo começa a fazer algumas perguntas. Paulo pergunta assim, mas como invocarão aquele que não conhece? Paulo
através disso, ele começa a meditar no seguinte: para invocar, precisam conhecer. E ele continua dizendo: e como conhecerão se ninguém pregar? Ou seja, para que eles conheçam, então é preciso haver a pregação. Aí Paulo continua dizendo: e como pregarão se não forem enviados? Neste mesmo raciocínio de Paulo, podemos olhar para a questão da obediência à palavra. Ora, como obedecerão aquilo que não conhecem? Ou seja, para que eu e você, para que nós venhamos obedecer a Deus, precisamos conhecer a sua vontade. E a sua vontade nos é revelada, irmãos, aqui, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aí para isso, irmãos, entra aquilo que Deus falou com Josué, dizendo: Josué, medita de dia e de noite na minha palavra, e assim tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo o que nela está escrito. Veja que Deus vai trazer a questão da obediência, ou seja, o fazer o que nela está escrito, associando ao meditar nela. Para mim obedecer, eu preciso conhecer. E aí, irmãos, estamos iniciando o ano. E neste primeiro culto, nós estamos percebendo aqui a ausência de muitos dos nossos irmãos. Geralmente os nossos cultos de doutrina têm um número melhor. E pode, obviamente, melhorar ainda mais. E isso, irmão, obviamente acontecerá quando nós entendermos que é no culto de doutrina, na escola bíblica dominical, onde, dentre todos os cultos, principalmente, nós somos ensinados e aprendemos assim na palavra do Senhor. E se a obediência está inteiramente ligada à necessidade do conhecer, nós precisamos valorizar estes cultos. Não estou dizendo que os demais não, mas o culto de doutrina, que é este culto que para muitos é chato, para muitos não é tão importante, porque talvez dá importância maior aos louvores, mas é este culto, é a escola dominical, os principais cultos pelos quais nós somos ensinados e instruídos na palavra do Senhor. Como verdadeiros servos que somos nós, irmãos, precisamos, portanto, valorizar o ensino da palavra de Deus. Porque quanto mais conhecermos da palavra do Senhor, então esta vida de obediência ao Senhor, ela será melhor, mais perfeita será ela. É por isso que quando Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que Deus deu uns como apóstolos, outros como doutores, e Paulo vai falar isso dizendo para o aperfeiçoamento dos santos. Entre este nosso aperfeiçoamento como crentes em Deus, sem dúvida alguma, está o aprendizado, o conhecimento da palavra do Senhor. Quanto mais eu conheço da palavra do Senhor, mais eu estou assim em aperfeiçoamento diante de Deus. Melhor cristão eu serei, melhor servo eu serei. Então, primeira característica, que precisa, irmão, ser, portanto, nutrida, cultivada por mim e por você, a fé viva, a fé operante, a fé com atitudes que demonstram ela.
e dentre todas, a obediência. Cultivemos uma vida de obediência a Deus. Nos esforcemos por viver uma vida em obediência ao Senhor. E com certeza assim, teremos não somente um ano de 2021, mas teremos uma vida toda com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E eu digo isto em conformidade com a própria palavra. Pois quando nós lemos o livro de Deuteronômio, nós encontramos Deus dizendo justamente isto, o quê? Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvindo estas minhas palavras, as guardares. Mas a maldição, quando se desviardes delas. Então a vida de obediência a Deus traz como consequência uma vida de bênçãos do Senhor. E o verdadeiro cristão é, portanto, um cristão, uma pessoa abençoada, porque ele é obediente ao Senhor. Segunda característica que podemos perceber nos cristãos aqui de Tessalonicenses é o amor. Mas Paulo vai dizer o seguinte: do trabalho do amor. A semelhança da fé, irmãos, o amor também, o amor cristão, o amor bíblico, ele não pode ser apenas de palavra. E aí, falando disto, a gente lembra das palavras do próprio evangelista João, na sua primeira carta, quando ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. O amor bíblico, o amor cristão, ele não é o amor de palavras. Até porque, irmãos, dizer eu amo não é difícil, né? Eu amo a Deus. Eu amo meu irmão. Não é difícil, irmãos. Agora, demonstrar este amor é diferente. Demonstrar este amor em atitudes, em ações, é diferente. Aquele que ama, conforme o amor bíblico, o amor cristão, ele demonstra este amor. E Paulo vai dizer aqui, a respeito dos Tessalonicenses, ele vai dizer que este amor nos Tessalonicenses era visto, lembro, e por isso dou graças a Deus, do trabalho do vosso amor. O amor dos Tessalonicenses era percebido através do serviço. A palavra trabalho aqui pode ser compreendida como serviço prestado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, eu dou graças a Deus quando eu lembro do serviço do amor de vocês. O amor cristão, ele está em servir. E quando, irmãos, nós falamos nisso, neste amor que não é apenas em palavras, mas que é percebido, que é visto, que é em atitudes de servir ao próximo. Tiago, ele falando desta fé viva, ele vai falar sobre essa questão de ver o irmão passando por necessidade, sem ter o que comer, dar o que comer a ele. Ele vai dizer: isto que é fé, isto que é crer em Deus. E aí eu posso dizer que em completude a esta fé, irmãos, ou como ação desta verdadeira fé, está justamente a questão do amor. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta que eu citei aqui, ele vai dizer que, apesar desses três que permanecem, fé, esperança, amor, o maior deles é o amor. Porque esta fé verdadeira, ela vai ser evidenciada em atitudes, mas justamente por causa também deste amor que há em nós. Ou seja, um verdadeiro amor para com Deus nos levará a obedecê-lo, nos irá constranger a viver uma vida de total entrega ao Senhor.
E aí, quando Paulo fala deste trabalho do amor, ou deste amor em serviço, o verdadeiro cristão, irmãos, ele evidencia o seu amor a Deus, trabalhando a Ele, ou para Ele. E o trabalhar para Deus, irmãos, está no trabalhar para o seu reino. Em outras palavras, irmãos, aquele que ama, e Jesus vai dizer isso: se vós verdadeiramente me amardes, guardareis a minha palavra. Veja só como parece que elas são uma só coisa, a questão da fé e o amor. Mas o amor a Deus, irmãos, ele vai ser evidenciado nesse serviço prestado ao seu reino. Para tentar esclarecer e ilustrar isso, veja só, os apóstolos, eles morreram, mas não deixaram de pregar o Evangelho. Os apóstolos, irmãos, eles perderam a vida, mas eles não pararam de servir ao Senhor na pregação do Evangelho. A vida de serviço no reino de Deus é que evidencia o nosso amor por Ele. Paulo vai dizer assim, escrevendo aos Coríntios: eu, de boa vontade, me gastarei e deixarei-me gastar por vocês. Mesmo sabendo que amando-vos, olha só, o amor de Paulo aos Coríntios estava sendo por ele mesmo evidenciado no que? No serviço deles aos Coríntios. No fato de que ele se gastava e se deixava gastar por eles na questão do Evangelho. O verdadeiro cristão, o cristão que verdadeiramente ama a Deus, ele, irmãos, trabalha para o Senhor, no sentido de pregar o seu Evangelho, de anunciar as boas novas. Aquele que ama a Deus, ele serve os seus irmãos. Irmãos, o nosso amor para com Deus e para com o nosso próximo, ele é evidenciado, não está aqui em cima do púlpito pregando, mas o nosso amor, irmãos, para com Deus e para com o próximo, até porque Jesus mesmo disse, né, que quando nós fazemos ao próximo, estamos na verdade fazendo a Ele mesmo. Então, se amamos a Deus, iremos tratar o nosso próximo como se fosse o nosso próprio Senhor. Esse amor, ele é evidenciado, irmãos, no que nós visitamos os enfermos e doentes. O meu amor para com você, ele vai ser percebido por você quando eu, na sua enfermidade, na sua doença, for lá e orar por você, e oferecer um ombro amigo a você nas suas dificuldades. Você olhará para mim e perceberá: Romário realmente me ama. Porque dizer eu amo é fácil, volto a dizer. Mas este amor sincero do cristão, ele é evidenciado no serviço ao outro. Eu amo quando eu estendo as minhas mãos ao necessitado. Aí o meu amor está sendo evidenciado. Então está, irmãos, no visitar os enfermos e doentes, no socorrer as viúvas, os necessitados, principalmente os domésticos na fé. O verdadeiro amor, irmãos, está no aconselhar o irmão ou a irmã que você está vendo está no erro. O verdadeiro amor está, irmãos, no exortar, sabe, no animar, no encorajar o irmão, a irmã que está desanimado, enfraquecido. O verdadeiro amor é evidenciado, irmãos, nestas atitudes de serviço ao outro. É por isso, irmãos, que Jesus ele vai dizer: olha, eu não vim para servir, mas para ser servido. Melhor dizendo, eu não vim para ser servido, mas para servir. E ele vai dizer isso e vai dar-nos um exemplo, fazendo assim: olha, assim como eu vos fiz, façais também. O que ele fez? Ele ajuntou os seus discípulos, tirou as suas vestes superiores e começou a lavar os pés deles. E ele vai dizer: olha, assim como eu vos fiz, façai-vos também.
Jesus vai dizer mais: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E aí ele vai dizer assim: olha, ninguém tem maior amor do que este. Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós sendo pecadores, ou seja, o amor, irmãos, ele está numa atitude de serviço ao outro. Quando eu sirvo a Deus, irmãos, eu estou demonstrando o meu amor ao Senhor. Quando eu sirvo a você, quando eu sirvo ao meu próximo, nesse sentido, eu estou demonstrando o meu amor ao próximo. Quando Paulo vai dizer: olha, eu me alegro, eu dou graças a Deus por vocês, ele vai dizer: lembrando do trabalho do vosso amor, lembrando do vosso amor expresso, evidenciado em todo o vosso serviço. Paulo vai dizer, por fim, lembrando da paciência da vossa esperança. Por paciência, irmãos, nós entendemos a condição de suportar as adversidades, as aflições, as tribulações, as lutas. E quando Paulo ele vai dizer: olha, eu lembro da paciência da vossa esperança. Paulo está dizendo: olha, eu dou graças a Deus quando eu lembro que vocês estão suportando as aflições, as lutas, todas as tribulações, mediante a esperança que há em vocês. A esperança, ela nos faz, ou ela nos dá condições de suportar a aflição. Quando nós temos esperança, o momento infortuno que podemos estar passando não nos tira da presença do Senhor. Por quê? Porque nós temos uma esperança. E a esperança do verdadeiro cristão não está apenas em Deus, naquilo que podemos alcançar aqui. Aliás, irmãos, Paulo ele vai até dizer que se nós esperamos em Deus, só nesta terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a verdadeira esperança do cristão, ela deve estar no porvir. A verdadeira esperança do cristão está, irmãos, na vida eterna com Jesus. Aí, irmãos, para apoiarmos isto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que viva esperança é esta? Que Ele colocou em nós pela ressurreição de Cristo. A esperança de que, assim como Cristo ressuscitou e foi aos céus, como Ele prometeu, Ele voltará e nos levará também, para que aonde quer que Ele esteja, aleluia, nós estejamos também. Quando Pedro vai dizer, irmãos, viva a esperança, é porque a nossa esperança está em Cristo, na sua promessa. E este Cristo que nos fez a promessa está vivo, assentado à destra do Pai. Por isso, irmãos, que essa esperança nossa, ela é viva. E ela não está apenas aqui, neste mundo, pelo contrário, ela está no porvir. E esta esperança, irmãos, é que nos dá paciência. Esta esperança que nos faz suportar
permanecer firme, não vacilar, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades. Por quê? Porque mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades, nós temos a esperança de que quando Cristo vier, tudo isto será passado e nós não lembraremos mais. Jesus, irmãos, ele diz assim: no mundo tereis aflições. Aí Jesus diz: mas tende bom ânimo. E alguém pode pensar como ter bom ânimo, né? Como manter-se animado diante de aflições. Nós mantemos, irmãos, o nosso ânimo e não paramos, mas continuamos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque nós temos uma viva esperança. E por mais aflições que nós passamos, irmãos, quando nós temos esta viva esperança em nós suportamos as aflições. Quando Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus quando eu lembro da paciência da vossa esperança. Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus porque eu lembro da capacidade que vocês estão tendo de suportar as aflições e as lutas pela esperança que há em vós. O verdadeiro cristão, ele tem essa esperança. O verdadeiro cristão, irmãos, ele possui dentro de si, eu estou encerrando aqui, irmãos, esta viva esperança. É por isso que, mesmo em meio a tantas aflições, ele permanece na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, com uma fé ativa, por causa desta viva esperança que há. E aí, irmãos, para encerrarmos, eu quero encerrar fazendo a citação de Hebreus capítulo 10, versículo 23, que nos traz uma exortação. Dentro destas três características observadas, existentes em um verdadeiro cristão: uma fé ativa, evidenciada na obediência, um amor sincero, evidenciado no serviço prestado a Deus em seu reino e ao próximo, uma esperança que é percebida mediante a paciência em meio às tribulações. Qual a exortação que o escritor aos Hebreus vai nos deixar no capítulo 10, versículo 23? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E eu concluo, irmãos, esta mensagem dizendo a você: retenha firmemente esta tua esperança, retenha firmemente esta tua fé, retenha firmemente este teu amor sincero. Por mais lutas que você passe, por mais dificuldades que você enfrente, por mais calúnias que talvez venham contra você, retenha firmemente, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Jesus Cristo, o meu e o teu Senhor, ele é fiel. Ele não nos deixará ser envergonhados. Mas se nós permanecermos firmemente, como verdadeiros servos, e no caso das irmãs servas do Senhor, com certeza seremos recompensados por Ele. E aí, irmãos, ele diz, não só na vida posterior, mas nesta vida, quando ele diz aos discípulos que deixaram tudo para segui-lo, ele disse assim: olha, vocês receberão 100 vezes tanto aqui, e por fim
a vida eterna. Deus tem bênçãos para mim e para você, nesta terra, nesta vida, mas acima de tudo, a bênção da vida eterna com o Senhor. Mais do que o ter aqui nesta vida, está o ser. Muitos têm riquezas, mas não são felizes. Muitos têm riquezas, mas não vivem a paz de Deus em suas vidas. Mas o verdadeiro cristão, aquele que tem esta fé evidente na sua obediência ao Senhor, o verdadeiro cristão, aquele que tem o amor evidente no seu serviço a Deus, no seu reino e ao seu próximo, aquele verdadeiro cristão que tem esta viva esperança evidente na sua perseverança, na sua persistência, mesmo em meio a tantas lutas e adversidades, ele alcançará as bênçãos do Senhor e a vida eterna. E lá, irmãos, lá nós seremos galardoados pelo Senhor. Estamos iniciando um novo ano. Estamos no início apenas. Retenhamos firmemente, irmãos, não só neste ano, mas em todo o nosso viver. Independente de quantos anos tenha o Senhor por nós, que retenhamos firmemente, irmãos, esta vida sincera de cristãos diante do Senhor, porque aquele que nos prometeu é fiel. Mediante esta palavra o Senhor possa nos confortar. Mediante esta palavra nós possamos sair daqui desejosos em alimentar essas virtudes em nossa vida. Preciso ser obediente. Você precisa ser obediente. Preciso servir ao Senhor em seu reino, os meus irmãos, para o aperfeiçoamento deles, para a edificação deles. Você precisa servir. Preciso ter esperança e manter firme em meio às lutas e dificuldades. Você precisa. Que Deus nos abençoe. Irmãos, vamos de pé agradecer ao Senhor. Sexta-feira temos o nosso culto de oração, sexta-feira do clamor. Vem, tem sido uma bênção, temos tido uma boa frequência, vamos deixar essa frequência cair. Continuaremos buscando, clamando ao Senhor, e Deus, Ele com certeza nos abençoará. Em retribuição, a nossa fé ao Senhor, alcançaremos as suas bênçãos em nossas vidas. Sábado, pela manhã nós temos a nossa consagração, como eu anunciei na nossa última ceia. A nossa consagração, que era toda quinta-feira pela manhã, foi alterada para o sábado pela manhã, para que os demais irmãos, que não podiam estar na quinta, por ser dia de semana, talvez trabalhando, possam estar no sábado. Então venha. Eu trabalhei esses sábados passados, devido ao feriado que tivemos, nós repomos o feriado no sábado, mas este sábado eu estarei aqui, em nome do Senhor Jesus, junto ao presbítero Aldemir, sua esposa, irmã Lourdes, em consagração, orando, clamando ao Senhor, por um ano abençoado em nossas vidas, em nossa congregação. Venha orar por nós, venha jejuar, venha buscar ao Senhor com jejum e oração, e Deus com certeza ouvirá a nossa oração. Domingo pela manhã, a nossa tradicional escola bíblica dominical. Iniciamos, irmãos, um novo trimestre. Você que ainda não é aluno, seja frequente, matricule-se, venha fazer parte, venha aprender a palavra do Senhor na nossa escola. Tem sido uma bênção, viu? Tem sido uma bênção. À noite nós teremos um grande culto evangelístico na direção aí da nossa juventude, e com certeza Deus nos dará a sua presença, a sua graça, em nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor por me conceder, ó Deus, a oportunidade, a graça de falar da Tua palavra. Deus, que esta palavra, a qual o Senhor colocara no meu coração, possa, meu Deus, ser pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, direcionada
e que venha penetrar, meu Deus, nesses corações que aqui estão, e que assim, ó Deus, por esta palavra, nós possamos sair daqui entendendo que precisamos, ó Pai, nutrir, Senhor, que precisamos alimentar, que precisamos, ó Deus, desenvolver em nossas vidas estas virtudes, estas características, em uma fé, meu Deus, ativa, evidenciada na nossa obediência ao Senhor, e assim, ó Deus, buscarmos o conhecer da Tua Palavra cada dia mais e mais, para que possamos melhor obedecer ao Senhor. Meu Deus, precisamos ter um amor evidenciado no serviço ao Senhor, no trabalho em Teu reino, no serviço ao meu irmão, meu próximo. Jesus, esta fé, meu Deus, este amor, apoiados assim, ó Deus, nesta esperança da volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor assim nos abençoe, ó Pai, que mediante esta palavra possamos trabalhar, ó Deus, neste ano, meu Deus, lutando para permanecermos assim com a Tua graça, firmes e constantes, abundantes na Tua obra. Leva-nos em paz, meu Deus, aos nossos lares, guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal pelo caminho, e nos dê uma noite abençoada pelo Senhor, pela Tua proteção. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do seu Santo Espírito seja conosco, que nós dizemos, amém. Ide em paz, saúde o seu irmão, não saia sem cumprimentá-lo e desejar a ele, a ela, uma boa semana, no nome de Jesus.